primeiramente, sentimos-nos honrados e antes de fazermos a gravação deste vídeo, eu quero orar, porque ele é uma resposta ao solo brasileiro, referente ao que Deus fez na minha vida, e destina-se exclusivamente à igreja brasileira e uma alerta quanto à igreja acerca da maçonaria, tendo em vista eu cursar o 33º grau do escopo maçônico, fazer parte como relator da Confederação de Maçonaria Simbólica do Brasil e também exercer a função da Guarda dos Selos por mais de 10 anos ininterruptos, que é o serviço reservado da ordem. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, ó Deus, primeiramente, ó Deus, pela tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor Deus, a bandeira do amor sobre a minha existência. Ó meu Deus, meu Pai, tu sabes da minha lealdade, ao teu sangue precioso, e se não fosse a tua misericórdia motivada e merecida, eu não estaria vivo. Em razão, Senhor Deus, da tua lealdade comigo, porque tu és o meu Pai, meu amigo, minha vida e o meu Senhor, eu resolvo publicamente a colocar coisas para engrandecer o teu reino, uma vez que a tua igreja, Senhor Deus, instituída, está desagregada, despinjada e sendo usada por malfeitores travestidos de pastores. Ó meu Deus, meu Pai, não tem nada contra o ser humano, haja visto que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas que tu possas, com este vídeo, Senhor Deus, abençoar pessoas e livrá-los das mãos do diabo, como tu fizeste com a minha vida. Ó meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo, Senhor Deus, e tudo que venhamos a fazer neste material, Senhor Deus, seja a honra e glória do teu nome, e se porventura tiver maçons, ao assistirem, que o teu Santo Espírito possa instruí-los a serem fielmente honestos e salvos por ti, Senhor Deus, porque uma vez quer seja líder eclesiástico, mas pastor, bispo, e se encontra na ordem maçônica, e se vier a morrer, Senhor Deus, não herdarão o reino dos céus. É com esta oração, Pai, pedindo perdão, e se neste dia fiz alguma coisa que entristeceste ao teu Santo Espírito, aceite meu perdão. Pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeiramente, eu queria falar em solo brasileiro é que existem alguns equívocos acerca do Evangelho do Senhor Jesus. Em dado momento da praticidade bíblica, Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios, ao reconhecer a divinidade literalmente de Timóteo, ele requer de Timóteo um apostolado. Ele diz: Timóteo, reconheço que Deus é contigo, porém eu, Paulo, deixarei contigo uma boa nova. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que, através de muitas testemunhas ouviste, confia a homens que sejam fiéis, mas que também sejam idôneos para instruir a outros. O que eu queria dizer a vocês, primeiro, que se você, pastor, presidente da congregação, quem quer que seja, você me conhece bem, porque se você chegou aos escopos, nos graus filosóficos, até 1995 você teve que ter a minha assinatura, porque até então eu era o chefe do serviço reservado da ordem em todo o estado do Rio de Janeiro e deliberava para o Conselho de Maçonaria Simbólica do Rito Escocês Antigo e aceito para a República Federativa do Brasil. E uma vez a credibilidade que eu tenho nesta seara, a respeitabilidade que tive durante 10 anos ininterruptos, fulca-se a minha condição de poder estabelecer esse discurso, uma vez que gozam de credibilidade aos maçons que, porventura, até 1995, quando eu declinei da ordem e aceitei o Evangelho de forma fidedigna, e acredito que a partir de 1995 encontrei a salvação na pessoa do Senhor Jesus, uma vez que eu próprio, como pastor, não tinha consciência plena do dever escrito da salvação em Jesus,
e daquilo que ele poderia fazer pelo advento dele em minha existência. Quero dizer aos irmãos que antes de 1995 eu já estava pastor há 10 anos, e durante 10 anos eu participei da Igreja do Senhor Jesus indevidamente. Eu fui um perjúrio do Senhor Jesus, porque ministrava a ceia do Senhor, pregava o Evangelho de salvação, e não era salvo, muito menos filho de Deus. Eu era um impostor, e uma vez que eu estava num grau que me motivava materialmente, a maçonaria me deu uma condição de vida muito privilegiada, então eu tinha, inúmeras vezes, eu tive lampejos espirituais, mas a condição institucional e o desejo ardente de ter na minha vida aquilo tudo que Jesus rejeitou no deserto, fez inúmeras vezes eu ficar assim, fidedigno aos landmarks maçons. Landmarks são a legislação maçônica da mesma forma que a sua igreja tem um estatuto. Em dado momento da historicidade bíblica, o Senhor Jesus tem uma necessidade de orar por ele mesmo. Em João 17, ele diz que in verbo tuo canta-te novo. A tua palavra é um cântico novo. O próprio Senhor Jesus tem necessidade de orar por ele mesmo. Ele diz lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em dado momento desta realidade, ele fez um jejum de 40 dias e noites no deserto. Neste deserto, Satanás tenta, acreditando que ele era um protótipo de Deus, não acreditava num Deus homem. Eu quero dizer a igreja do Senhor Jesus, nessa data do dia 18 de dezembro de 2001, que a grande parte hoje da necessidade efetiva da igreja é adquirir o que o Senhor Jesus rejeitou no deserto, que é poder e glória. O Senhor Jesus, após esse jejum, Satanás tenta usá-lo de forma bastante eficaz, só que não contava que ele é Deus. Jesus é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. E após esse jejum, Satanás mostra a igreja contemporânea. Aí mostra lá na igreja seu bispo Edir Macedo Bezerra, mostra lá o pastor doutor Fausto Aguiar Vasconcelos, mostra o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Wellington Bezerra da Costa, mostra a dinastia Malafaia, mostra o que fizeram com Darcy Dorcilec, porque não aceitou os princípios maçônicos, e dentre outros mais que no decurso da nossa praticidade e historicidade eu vou estar tendo o prazer de apresentar a vocês, não por uma questão de perjúrio, nem de ser indigno, porque no período que estive na maçonaria fui muito bem tratado e até hoje sou respeitado por alguns, e a prova é que até me convidam ainda hoje, como o senhor Neumel Kessler, Túlio Barros, Isaías de Souza Maciel, dono da igreja instituída no Brasil. Cuidado, meu irmão, se você não passar por um processo de salvação, eu lamento dizer, demônio, eu sei que você está cheio dele, né? E está com raciocínio cauterizado, mas eu acredito que em nome do Senhor Jesus você será salvo e vai, antes de morrer, reconhecer que Jesus é Senhor, e eu não tenho dúvida que ele é rico em abençoar, que ele não pode neutralizar e contrariar a natureza dele. O Espírito de Deus não aniquila a espécie humana, ele fundamenta ela. E todo homem que entra na maçonaria, como eu entrei, no meu caso, é de origem de patriarcado. Os meus avós, que me antecederam, foram de grande grau do escopo maçônico e de uma maçonaria muito reconhecida no mundo, que é o rito Adoniramita. Eu venho de um legado, e aos 15 anos de idade eu entrei na ordem, demoli, precisamente no Cairo. Eu sou de origem libanesa, né? Nasci na cidade de Bechar, no norte do Líbano, cidade de Gibran, que era o Gibran, um ícone, né? Da poesia árabe contemporânea, e com 20 anos, literalmente, eu sou brasileiro, e hoje, com 48 anos de idade,
eu tenho esses princípios e que eu preciso fazer uma confissão publicamente à igreja do Senhor Jesus, espalhado na face da terra. Quero também dizer que essas minhas colocações, inúmeras vezes aquele que está me assistindo pode achá-lo como uma afronta à ordem maçônica. Eu não tenho nada com a ordem maçônica. Eu acredito até se o indivíduo quer ir para o inferno, ali é um bom lugar, porque ele já vai de trenó, inclusive. Inclusive nós estamos numa data onde o Natal, ele representa uma dignidade, né, onde as pessoas, pelo menos em tese, estão mais solícitas ao Espírito de Deus. E se você tem este interesse, negligenciar a palavra de Deus como Bíblia e o sangue do Senhor Jesus como precioso e suficiente como parâmetro de você entrar no reino dos céus, a maçonaria é um excelente lugar. Pelo contrário, ele é até um copo duplo de ilusão, e por isso eu tive congestão de frustração inúmeras vezes. E acreditando estar numa condição muito privilegiada, e estava, pelo menos no contexto material, eu passei grande parte da minha vida ali dentro. E não acreditava que Deus, até 1995, era um pastor nominal. O que é pastor nominal? Insuflado pelo gado, pela jactância, né? Você tem um público socialmente, psicologicamente, solícito ao seu falar, porque falamos e pregamos em nome de Jesus. Então nós temos uma sociedade organizada onde o Senhor Jesus as elegeu. E o que a gente faz sendo infiel a Ele? A gente está tirando o que é mais belo no cerne de uma pessoa, que é a sua pureza. Todas as vezes que eu, como pastor, eu lembro deste passado, por isso a razão de fazer esta denúncia, não é porque eu me sinto inúmeras vezes bastante entristecido, porque eu fui um agente de Satanás a iludir muita gente. Porque eu, para satisfazer os meus falsos absolutos, a minha necessidade egoística de ter poder e glória, né, Satanás disse isso ao Senhor Jesus: se prostrado me adorares, te darei o reino. E a igreja contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no solo brasileiro. Haroldo Oliveira, Francisco Silva, o deputado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fazia a caravana do amor. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas vocês sabem com o que eu estou falando, o esposo da Maína. E esses donos das rádios todas evangélicas em solo brasileiro, todos eles, que vocês imaginarem, tudo que existe na imprensa evangélica, quer seja escrita, falada, televisada e radiofônica, é de predominância de maçons, eles mandam na igreja. Aí você vai falar assim: mas como Deus permite isso? Ora, como permitiu a minha desobediência e decisões. Se eu não tivesse o amor da minha esposa, orações e jejum, eu não poderia estar fora desse contexto. O que me fez deixar a ordem foi que, em dado momento, 1995, precisamente na data que é considerada a independência do Brasil, 7 de setembro, eu estaria representando o grão-mestre José Coelho no trono de Dom Pedro, na Rua do Lavradio, numa loja do Grande Oriente do estado do Rio de Janeiro. E a mensagem seria minha. E era justamente a data da independência. Né? Para quem não sabe, a independência do Brasil não foi a margem do Ipiranga, mas foi uma tribuna maçônica. E eu, então, para dar continuidade a este legado, eu fui lá para fazer uma exposição. Só que na minha residência estava o meu secretário adjunto, já falecido, Marcos Antônio da Silva, que era, nesta época, era oficial do Fuzileiro Naval e maestro da Orquestra Sinfônica do Fuzileiro Naval. E ele estava com um livro nas mãos que tinha o seguinte título: Maçonaria e Fé Cristã. Ao ele entrar pelos umbrais da minha residência, minha esposa tomou um choque e fez a seguinte exposição para ele: Marcos, foi justamente a imagem desse livro que tentou me matar. Ele me olhou assim muito espantado, e nós estávamos paramentados com as nossas alfaias e tudo, e quando entramos no carro, e foi a primeira vez que eu percebi que o amor de Deus
era insondável em nossa existência. Ele me fez a seguinte exposição: Reverendo Saad, será que nós estamos traindo o Senhor Jesus? Eu falei, por que você está falando isso, meu irmão? É porque o que a sua esposa falou incomodou o Espírito Santo. Uma vez que o Marcos, ele era presbítero da Assembleia de Deus de Madureira, na igreja lá do pastor Abel, filho do Manuel Ferreira. E lugar onde que Jair de Souza Maciel manda. Ele, inclusive, o Jair de Souza Maciel, que era o meu grão-mestre. Né? Eu não só o servia, como era sustentado por ele. Jair de Souza Maciel, todo mês, me repassava 42 mil reais. Estou espantado com esse valor, era exatamente isso, em 1995, agora nós estamos em 2001, né? Em 1995, o reverendo Saad ganhava da mão de Jair de Souza Maciel 42 mil reais para pagar sua vida de modelo. Porém, eu não consegui prosperar, eu tinha relativa paz, né? E o Marcos, ao me alertar sobre isso, me trouxe um entristecer da minha essência muito grande. E eu fiz esse discurso lá no trono do Pedro, até falei bem. E o Marcos, como havia se envolvido em um adultério, esta moça foi procurada no primeiro distrito naval. E ele, então, devido à influência dele, não só institucional, porque ele era oficial, mas também a ordem maçônica, nós fizemos um documento ao primeiro distrito naval e o almirante então fez a transferência dele para a Vitória. Né? Quem tem algum militar me ouvindo, você sabe, quando você é remanejado por outro estado, você percebe financeiramente alguma dádiva. E esta dádiva foi justamente o que culminou a transferência do Marcos. O Marcos era casado com uma mulher e tinha 2 filhos menores, um menino de 4 anos e um recém-chegado com 6 meses. E nesta oportunidade, nos anos 95, o automóvel Monza Tubarão, que tinha uma frente que foi considerado Monza Tubarão, era um carro de momento. Ele então, com esse dinheiro, ele comprou um carro desse. E ele, muito vaidoso, na terça-feira foi na minha residência. E estava muito feliz, porque com o dinheiro da movimentação ele comprou um carro zero e iria à Vitória naquela mesma noite, era por volta de 22 horas, onde ele ia conhecer a nova renda deles. Para meu lamento, para minha tristeza, o Marcos e a esposa foi nesta viagem, não teve retorno, porque no transcurso ele sofreu um acidente e veio a culminar com a morte dele e dos filhos menores. Eu não sei se o Marcos teve tempo hábil de se arrepender como eu tive esse livramento de Deus. E como o Senhor Jesus merece a minha vida, eu então justifico a minha inicial em estar fazendo essa gravação para alertar as pessoas, porque de todos os princípios institucionais, quer secretos ou religiosos, quer seja de esoterismo, a gente está preocupado com uso e costume, usar saia, ensinaram-me que é pecado beber, fumar, bailar, mas não é pecado manter o povo analfabeto, com insanidade comportamental, sem princípio de cidadania. As nossas igrejas se tornaram uma insanidade, esse é o nome das nossas igrejas, porque a liderança, sem escrúpulo, fizeram da sua inação, da sua ausência de critérios, até de pundonor humano, que se fazem pastor homem, hoje mas nem se sabe se são homens, né? Então a igreja virou um comércio, né? Uma coisa de muito lucro. Haja visto que em cada esquina hoje você tem uma denominação a proliferar e, coitado das ovelhas sequiosas de salvação, de paz, perdem a referência. Domingo você vai limpar emprego, condição, e uma vez que saí da ordem, eles não só me disseram que fechariam as portas, mas que me matariam. Né? Você não vai viver uma semana. E louvo a Deus que nós estamos 18 de dezembro de 2001, já vivo, e pregando o Evangelho. Hoje eu presido a missão evangélica da Vitória no Brasil Livre, sou presidente também da Liga Anti-Inflamação das Comunidades Árabes do Estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus inúmeras pessoas sabem que o meu discurso é muito atípico. Eu não negocio com o diabo, e não negocio com o pastor que é maçom. Mas o que eu vou fazer
Que tipo de contribuição posso dar à igreja, uma vez que todas as lideranças no país são maçons? O que eu posso fazer? Orar por esses homens ou deixar nascer a ira árabe e ofendê-los ou jogar pedra a eles como é a cultura palestina? Eu primeiro tenho que orar, porque eu sou Jesus, Deus que eles carecem de conhecimento. Mas não carecem de conhecimento, são pastores, não são leigos. E agora? Como é que a igreja sai dessa? Como é que você, como servo de Deus, vai identificar se ele é maçom ou não? Se nas leis maçônicas você tem que legar até a morte se for perguntado que não é. Como é que você sai dessa? Meu irmão, minha irmã, muito simples. Orando, jejuando. Existe um maçom da Igreja Cristo Vive, presidente dela, eu agora também não lembro a memória, está inclusive na Academia Evangélica de Letras, o doutor Miguel Ângelo, e doutor não, ele se proclama apóstolo, um homem que é muito amado pela ordem maçônica. Ele prega que nós estamos na graça, não se ora mais, não se jejua mais, e há monte para aqui. Toda vez que a gente declina dessas coisas, a Satanás tem prazer nisso aí. Vocês querem saber onde está Satanás hoje? Na mente das pessoas e dentro da igreja evangélica. E onde está a mentira, está no exército de Satanás. Eu vivi uma mentira muito grande. Não é que eu menti a vocês, não. É que eu tinha necessidade de honra e glória. E eu tinha isso. Se eu lá na maçonaria, todo mundo me tratava com muito respeito. Né? Viajei 23 países pela ordem maçônica. 23 países, nunca paguei nada. Não tinha coragem de ir na igreja, pregar. Inúmeras vezes me dava tristeza que via aquelas pessoas me pedindo para orar por elas, quando quem precisava de oração era eu. Né? Então o desejo do meu coração é a seguinte, que vocês, meus irmãos, não abram as portas para os cantores evangélicos. Né? Para ter sucesso evangélico fonográfico, você tem que ser maçom. Todos os cantores evangélicos que têm um sucesso no estrelado são maçons. Todos os pastores evangélicos têm igrejas com mais de 5 mil membros e que ganham fortunas, né, e que até depreciam a obra, roubando as pessoas. Muito assim, façam mais estatísticas, vai na sua igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir o estatuto dela. Eu sei que você está há 50 anos lá, nunca deu o estatuto. Eu sei que você assumiu uma postura de ovelha e vai ficar ovelha a vida inteira, não tem posicionamento e nem tem coragem para se posicionar, porque eu sei que é difícil se posicionar na igreja. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o chamado de Deus na sua vida. E todos vocês que têm chamado de pastores, não se iludam não. Esses homens não vão fazer vocês pastores não. Porque se eles o fizerem desta maneira, eles têm que deixar o ministério. Mas eu estou muito feliz que o Dr. Lucas escreveu que se alguém viesse a fazer tropeçar o pequenino, bom seria que ele rolasse uma corda no pescoço e pulasse no penhasco. O desejo do meu coração, o Dr. Fausto Aguiar Vasconcelos, repense seus valores, né, que o pastor José Santos, o pastor Silar Malafaia, o doutor Paulo César Brito, o doutor Guilherme Cunha. Vocês sabem por que eles estão batendo no Neemias Manem? Esse pastor aí que está casando com homossexuais? Porque Neemias Manem deixou de arrecadar para a maçonaria. Ele todo mês mandava quase em torno de 18, 19 mil dólares para a loja. Deixou de dar as comidas da igreja e ele, por revolta do clero, está fazendo esses casamentos, que é a forma que ele tem de sobreviver. Mas é muito simples, é porque a maçonaria amassou ele, é a forma que ele tem, e não tem a coragem que eu tenho de se posicionar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vim do Islã. No Islã eu aprendi que Allah é destro, e ele é destro para acertar contas no dia do juízo. Mas se eu pregar isso no Allah, o que eu não faço hoje pelo Senhor Jesus? Vocês pensam que eu tenho medo de morrer? Se eu vier a morrer, a minha esposa Eliane e minha filha Samares vão chorar somente a saudade, porque eu tenho fé que isso acontecer comigo hoje, eu entro no reino dos céus. Louvo a Deus por isso. Agora, eu estou fazendo denúncias.
E aí vocês que estão do outro lado podem estar fazendo essa pergunta: o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai reformular esses quadros? Meus irmãos, há certas coisas que o Senhor Jesus, em dado momento, ele estava expulsando demônios e curando pessoas. E aqueles homens que tinham uma necessidade egocêntrica de passarem na frente dele, disseram a ele o seguinte: Senhor Jesus, Herodes lhe chama. Ele falou assim: Senhor Jesus, Herodes lhe chama. Peraí. Diga àquela raposa que eu estou expulsando o demônio e curando pessoas. Como é que a gente sai disso aí? Se posicionando. Jesus se posicionou. Ele chamou Herodes de ladrão. Você sabe que o seu pastor é maçom. Por que você tem medo de se posicionar sozinho? Tem medo de ser judicialmente encaminhado um processo contra a sua pessoa? Junto à comissão da igreja, aqueles que não são maçons, que amam o Evangelho do Senhor Jesus e acreditam na salvação por ele, façam uma comissão, sentem com o pastor e forcem ele a abandonar a igreja. Tomem a igreja de assalto. Não tem presbítero, diáconos, coloca ele para fora. A pessoa que não serve a Deus deve ser abandonada, porque eles não querem se arrepender. Caberia eles estarem na igreja? Caberia. Se arrepender, vocês não vão se arrepender. Porque é difícil largar condições financeiras, status, para servir o Evangelho de novo. Mas eu tive essa misericórdia. Numa das noites, eu cheguei em casa, quase 5 horas da manhã. Quando eu fui entrar no meu quarto, eu escutei minha esposa orando dos joelhos. E ela dizia: Senhor Jesus, eu não aceito meu marido na maçonaria. Senhor Jesus, eu casei com um homem para que ele fosse teu servo. E, inclusive, ele é pastor. Eu não quero que aconteça com ele aquela palavra dura. Mas, Senhor, expulsei demônios, mas apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então eu tive esta misericórdia de ter uma mulher que orasse por mim, né? A minha esposa Eliane, orasse por mim e se doou para mim, como esta mulher sofreu, como eu chorava lágrimas. E eu convidava ela para ir na maçonaria. Ela sempre falou o seguinte: os meus pés eu não boto na cara de Satanás. Aquilo me ofendia, porque inúmeras vezes que ela falou isso comigo, eu fui falar com o pastor Flamingo: Pô, meu irmão, eu estou numa situação difícil com a minha esposa. Ela diz que não bota o pé na casa de Satanás. Ele inúmeras vezes chamava de ignorante, analfabeto. Se o pastor Fanini é maçom, o Fanini é grão-mestre. E outra coisa, vai ser o líder mundial da Igreja Batista. Cuidado, porque não é maçom, vai ser amassado pelo diabo. Ele está em aliança. Ele está em aliança com o bispo Edir Macedo. Né? O bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais a TV Globo bateu nele. Nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi aluno, porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante do Legislativo Federal em Brasília, é maçom. Né? Pô, mas na Assembleia de Deus tem maçom? Pô, o presidente da convenção maçom, José Aurélio de Bezerra da Costa. Quero ver esses homens na minha cara falar que eu não sou nada. Lógico que eu não vou fazer isso. Né? Eu quero alcançá-los pelo Espírito Santo de Deus. E agora também quero dizer uma coisa a vocês. Se fizerem uma representação contra a minha pessoa na justiça, aí eu boto a boca no trombone mesmo. Não vou falar só de maçonaria. Vou falar da Caixa 2, que é a igreja. Inclusive eu tenho conversado com umas vezes, muito famosa no Brasil, eu tenho pedido para ela criar a CPI da Igreja Evangélica. Ela criar o PROCON da Igreja Evangélica. Já viu o que está acontecendo? Meus irmãos, vocês não são roubados, não são usados. Entrem na igreja de vocês, peçam um livro que uma viúva e um homem foi alcançado. Eles chamam todo mundo de ímpio, né? Mas é uma forma de te aniquilar e você ser subserviente dele. Uma coisa é ser servo do Senhor Jesus, outra coisa é subserviente da igreja. Você está lá para pensar, 10 anos você está servindo aqui pastor. Todo ano ele troca de carro. Ele fica com as bênçãos e você sai com a oração que ele está tendo. Está na hora, igreja, de nos posicionarmos. Mais uma vez eu quero dizer que a minha briga não é contra os pastores maçons, porque nem pastor nem homem eles são. Porque o mínimo de critério que se tem de um homem é que ele tenha uma dignidade no seio da sua própria família.
Então não são pastores nenhum, então não tem coragem de olhar nos olhos, não tem coragem de bater boca a boca comigo, e eu estou muito bem alicerçado. Eu tenho do meu lado o pastor Jovem Pereira Leão, eu tenho o pastor Alcântara, o pastor Cunha, são pessoas da Polícia Federal, são meus amigos, eu tenho amigos dentro da FBI. Tudo esse vídeo que eu estou fazendo a vocês, eu tenho cópias em vários países da Palestina, do Oriente Médio, dos Emirados Árabes. Não adianta fazer graça comigo, que já está escrita a denúncia. Eu dei o nome dos principais, daí vocês fazem por princípios e conjecturando aonde você está, que princípio você tem. Então o desejo do meu coração é que os irmãos sejam abençoados por Deus. Eu não tenho nada contra vocês, só que a igreja do Senhor Jesus não aguenta. O Senhor Jesus não aguenta mais. Aí vocês vão falar assim, mas o ser humano dizendo que Jesus não aguenta, não aguenta. Nós estamos levando ele novamente para Deus, né? E estamos sujeitos. Por que a gente não é abençoado? Por que Deus não honra a gente? Porque tem um líder, serve ao diabo. E eu posso falar isso com muita franqueza. Todos esses líderes me conhecem muito bem e eu uso eles me demitindo. Eu, em espírito e verdade, eu quero abençoar todos aqueles que de alguma maneira assistirem esta fita, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E até uma. Agora, meus irmãos, eu dando continuidade àquilo que eu te fiz como inicial, eu agora vou dar aos irmãos as refutações bíblicas segundo a palavra. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, pastor, rejeitaste o conhecimento também que eu te rejeitarei, para que não sejas pastor diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amado pastor, em o nome do Senhor Jesus, o desejo do meu coração é não fazer com você o que vocês estão fazendo comigo. Estão olhando para a minha cara, dizendo que eu vou sumir com a minha filha de 3 anos. Se eu falar alguma coisa, vão me matar. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho medo de vocês. O meu ideal é ele aproveita a palavra de Deus. Né? Creio literalmente no poder de Deus, do Espírito Santo. É claro que eu tenho que ter prudência no meu falar, porque os homens são venais. Agora, o desejo do meu coração é que você entenda isso. O Senhor Deus está falando a pastores. Ele não terá misericórdia de nós. Então, há aí uma grande oportunidade de você se arrepender, ser honesto com a igreja, largue isso. Né? Tenha como um princípio que está lá em Timóteo 3. Se alguém quer servir ao Senhor Jesus, não obra ao mesmo quando quer o episcopado. Mas sejamos fiéis em todos. Uma outra passagem da palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, 9, a partir do versículo 15, diz o seguinte: Ezequiel 8, me perdoe, meus irmãos, a partir do versículo 15, diz o seguinte: dize-me, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio, dentro da casa do Senhor, e eis que estava na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, viravam para o oriente. Então lhe disse: vês, filho de homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá, por fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irtar-me,
eis a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que eles me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim eu os ouvirei. Palavra dura, meus irmãos. Nós estamos tendo uma grande oportunidade, e a aproximação me conhece. Tenho credibilidade a falar para você te abençoar. Se você ouvisse de uma pessoa e na ritualística maçônica esta nome de goteira, você diz que isso aí é mais um falar. Mas não. Eu fui autoridade maçônica, escrevi mais de 25 livros pela revista Trônico Primo, fundei o jornal Escrita, do Braga, fiz inúmeras matérias de alta relevância. Então eu posso falar porque fui agraciado pelo amor de Deus. Eu desejo no meu coração que isso aconteça com você. Eu sei que no contexto humano é difícil não vender a primogenitura, mas é Deus quem fala conosco nessa hora. Então eu espero que Deus venha abençoá-lo em nome do Senhor Jesus, da mesma maneira que eu fui alcançado. Eu espero que você tenha coragem de dizer Satanás: Satanás, em nome do Senhor Jesus, deixe. Olhe por você mesmo e você verá a glória de Deus. E é você que me abençoar, que Deus possa abençoar. Eu vou perdoar a bênção apostólica. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus volva o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E a todo o povo de Deus espalhado na face da terra, em uníssono.